E eu quero compartilhar com os irmãos algo que aconteceu no dia de hoje. Ontem cheguei do serviço e tanto eu quanto a minha filha, a gente começou a procurar alguns playbacks para tirar uns louvores novos. E a gente ficou ontem à noite todo o tempo. Ela terminou de fazer as tarefas da escola dela e a gente começou a procurar playback. Eu procurei uns playback para mim, ela procurou para ela. E quando foi na hora de deitar, eu lembro que eu coloquei o celular para despertar, para trabalhar hoje, e era 00:40. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas não foi a minha primeira experiência que aconteceu como que eu vou relatar agora. Eu apaguei a luz do quarto, depois de arrumar o celular para despertar, e deitei. Eu sei que eu não estava dormindo ainda, não tinha dado tempo, porque eu só deitei e fechei os olhos. E eu tinha a certeza absoluta que tinha um vulto muito grande preto em cima de mim, tipo no ar. E pegou o edredom e desculpa. Pegou o edredom e colocou no meu nariz, me sufocando. E ali eu sei que eu não estava dormindo. Eu escutava o barulho da chuva, o barulho do vento, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia abrir o olho e era um vulto muito grande. E quando eu respirava, tentava respirar, que eu estava sendo sufocada pelo edredom, parte do paninho mais mole, assim, do edredom, conforme eu respirava com força para puxar o ar pro pulmão, o edredom ele meio que entrava também, parte do paninho mole dentro do nariz. E foi onde eu tentei me concentrar em pensamento para clamar o sangue de Jesus Cristo para que eu pudesse sair daquela situação. E quando eu achei que eu não ia conseguir mais respirar, eu estava já muito agoniada ali, esse vulto ele me pegou pelos tornozelos e me puxava da cama. Gente, é muito real, como se fosse no corpo físico mesmo que isso estivesse acontecendo. Foi onde me deu um ódio tão grande daquele demônio que eu peguei e comecei a clamar em pensamento o sangue de Jesus Cristo e me concentrei para que eu conseguisse abrir o olho. E quando eu consegui abrir o olho, o edredom estava todo no meu rosto e eu levantei e o meu coração estava muito acelerado, sabe? Parecia que tinha, quando você faz um exercício físico, uma caminhada, alguma coisa. E o edredom estava realmente no meu rosto. E foi onde eu sentei e comecei a respirar mais fundo, mais longo, para conseguir encher os pulmões de ar. Aí, como estava a casa toda escura, eu peguei, sentei na cama até chegar na parede ali, no interruptor. Acendi a luz e chamei a Isabel. E eu confesso que eu fiquei tão ruim que eu pedi para ela vir dormir comigo. E ela pegou e deitou. Ela deitou e já dormiu. E eu peguei e consegui dormir. Quando foi 7h35, o celular despertou. E eu deixo o celular para despertar às 7h35 e às 8h. Para ter talvez aquela impressão de que eu posso dormir um pouco mais, ou para ir despertando, né, até na hora de levantar. E eu relatei no último vídeo que eu fiz, um sonho. E hoje eu venho relatar um outro sonho que eu tive. Eu sonhei que eu tava na beira da praia, mais uma vez o sonho com a praia. Eu tava na beira da praia, e eu não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui onde eu moro tem uns pontos de ônibus. E quando eu era criança, por ser em menor estatura, pareciam umas manilhas quebradas no meio, assim, fazia mais ou menos essa forma, assim. Tem o banco de cimento e tem a cobertura do ponto de ônibus. E no meu sonho tinha esse ponto de ônibus na beira do mar. E eu sonhei que tinha uma tomada e disse que eu tava arrumando o cabelo lá naquele ponto de ônibus. E tinha uma das meninas que trabalham comigo que estavam lá, a gente tava conversando. E tava chuva e tava frio
E quando eu olho pra trás, vem uma outra moça que também trabalha na loja comigo. E ela tava vindo de um moletom preto com capuz e tava vindo com uma calça preta. Ela tava com a roupa toda preta. Ela tava vindo de bicicleta, pedalava na bicicleta, segurando uma outra bicicleta. E tava com um rapaz. E os dois, eles pegaram e entraram no mar com roupa e tudo. E eu fiquei pensando, né? Mas tá chovendo, tá frio, o que que ela tá fazendo ali no mar? E do nada apareceram 2 aviões. E eles rodavam como se fosse um parafuso, sabe? Eles rodavam e dava a entender que eles iam cair no mar. Quando eu gritei que eles iam cair no mar, eles começaram a fazer várias manobras e não caíam. E do nada apareceu um outro avião. Esses 2 aviões, eles eram branco como o avião mesmo normal que a gente vê. E esse outro avião que apareceu, ele era tipo um ultraleve antigo. E ele era laranjado e branco. Todo laranjado e branco. Lembrava bastante cone de sinalização, assim, sabe? E ele virou assim, bem de lado, bem rente à água. E no que ele virou, veio uma onda muito grande. Veio uma onda muito grande e falei assim, meu, agora essa onda ela vai engolir o avião. E quando essa onda veio, o avião subiu e essa onda veio e molhou, veio para engolir o ponto de ônibus que a gente tava. E ela abalou a estrutura, sabe? Quando vem a onda muito forte ali, que você vê em vídeos de ressaca do mar. E ela abalou aquela estrutura de concreto do ponto de ônibus. E nisso, essas 2 meninas que trabalham comigo, elas saíram correndo. E eu permaneci naquela estrutura ainda. E eu segurei nessa parte de cima, assim, eu peguei e segurei com as 2 mãos. E a onda veio e ia cair, ia derrubar aquilo lá. Quando eu falei assim, vamos correr, porque tava vindo uma outra onda. Mas quando eu falei, vamos correr, já não deu tempo, porque a onda pegou e engoliu as pessoas, assim, sabe? Arrastou as pessoas. E a impressão que dava é que as ondas, elas iam continuar devastando a cidade. Mas então eu acordei, eu não tive o final desse sonho. Então são coisas assim, irmãos, que o Senhor ele tem falado conosco, que ele continua falando. Tem coisas que eu vou confessar para vocês que eu não entendo muito. Por que tava essas 2 moças? Por que uma tava toda de vestimenta preta? Né? Tem porquê dos aviões? Tem muitas coisas assim que eu não entendo. Eu acredito assim que o sinal que o que o Senhor ele tá falando há vários dias, há vários anos, porque se vocês forem vendo os vídeos, acho que esse é o 5º vídeo até que eu falo sobre o sonho que o Senhor me dá do mar engolindo a terra. É algo que acredito que vai acontecer realmente. Agora os detalhes, eu não posso falar pra vocês o que é, às vezes é só um complemento, às vezes não tem nada a ver, ou às vezes tem alguma coisa que o Senhor ainda vai revelar. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que vou confessar que acordei bem assustada, até porque o dia hoje tá muito estranho, tá um dia cinza, uma chuva muito forte, tá um vento muito forte, e eu moro aqui a 3 quadras da praia, bem nessa reta aqui da minha janela. Quando a gente abre, independente se é inverno ou verão, vem um vento muito forte, que é o vento do mar, porque eu moro no 2º andar. Então é muito pertinho, eu moro a 3, 4 minutos do mar. E é uma coisa que assusta bastante, você fica bem impressionado quando o sonho é recente, quando você acabou de sonhar. E é isso, irmãos, eu queria deixar aqui, compartilhar com vocês mais esse sonho. E eu tentei fazer uma live agora, mas não, talvez pelo horário, pelo dia, né, as pessoas estejam na correria do dia a dia. Mas eu vou voltar aqui para conversar mais com vocês, pra gente dividir mais experiência. Se você tem tido sonhos, se você tem tido experiências, deixa aqui abaixo nos comentários também. Se alguém que vocês conhecem tiveram sonhos parecidos com esses que eu tenho relatado, compartilha também esse vídeo para que nós possamos trocar experiências, para que nós possamos nos edificar um ao outro, amém? Deus os abençoe, paz seja convosco. Paz seja convosco. Hoje eu vim fazer um vídeo mais diferente. O Senhor tem me convidado a fazer esse vídeo já faz alguns dias. E tudo que a gente tem visto na internet, em canais voltado à palavra de Deus, as pessoas têm falado de fenômenos sobrenaturais. Através do WhatsApp tem vindo correntes
falando que as cidades litorâneas vão desaparecer, que vai vir um meteoro. Eu também, quem acompanha o canal, já viu que eu tive alguns sonhos, algumas revelações aos quais o Senhor me deu e que também tive esses sonhos semelhantes. Mas o que o Senhor me convidou a fazer no dia de hoje, Ele já tinha me convidado a fazer há 2 semanas atrás, eu relutei, porque eu nunca fiz um vídeo assim externo. Mas eu não estava conseguindo ter paz, porque eu sabia que eu precisava fazer. E o Senhor, Ele me convidou a vir até aqui, à beira da praia. Na cidade onde eu moro a 3 quadras daqui. E eu quero dividir com os irmãos. Eu quero dividir com os irmãos aquilo ao que o Senhor colocou no meu coração. Todo esse mar, todo esse infinito de mar, toda essa quantidade de água, tudo isso que você consegue ver, foi o nosso Criador que fez. E o interessante é que não foi simplesmente o mar que Ele fez. Nós podemos ver as ondas, elas vêm na sua voracidade para a beira do mar. Mas o mais interessante é que elas vêm até o limite aonde Deus determinou que fosse o seu limite. Todo esse oceano, toda essa quantidade de água que as nossas vistas se perdem no horizonte. Mas Deus, Ele é tão rico em sabedoria, Ele é tão rico na sua misericórdia, que Ele dá o limite. Mas eu tenho ouvido tanta gente falar que vai acontecer, que vai cair um meteoro, que as cidades vão desaparecer. Eu preciso vender a minha casa, eu preciso ir embora, eu preciso ir para uma outra cidade, eu preciso, porque é um alerta, Deus está me avisando, eu tenho que ser prudente. Então eu peço para que você coloque a sua prudência na sua vida em santidade com Deus. Porque a partir do momento que você tiver a tua vida em santidade com Deus, você pode morar numa cidade litorânea, você pode morar num vale cheio de vulcões, você pode morar no meio da geleira. Quando você tem Deus, você tem tudo. Quando você está firmado na rocha que é Jesus Cristo, pode vir céus, pode vir terra, pode vir mar. Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Ele é o nosso socorro bem presente. Então que nós possamos estar com a nossa fé enraizada em Deus, porque o que tiver para acontecer vai acontecer, porque já foi determinado por Deus. E o que nós podemos fazer é estar com as nossas vidas em dia, independente de maremoto, de terremoto, de vendaval, de furacão. Muitos não vão ter oportunidade, não vão ter condições de sair das cidades, mas esse corpo aqui, ele é simplesmente uma casca para o tempo que nós estamos vivendo na terra. Então que nós venhamos cuidar da nossa vida espiritual e da nossa alma, porque essa é eterna. A paz seja convosco.